Começando agora mais um Se Liga Rio de Janeiro, o seu resumo de notícias do estado do Rio de Janeiro para começar o dia por dentro de tudo. Bom dia! Hoje, quarta-feira, 25 de junho de 2025. E ontem, terça, dia 24, foi um dia bem movimentado por aqui. Com certeza. Teve de tudo um pouco, né? Frente fria, mar agitado. Pois é, e muita ação da polícia em vários lugares. Baixada, região dos Lagos, Sul Fluminense. Sem falar nas obras, né? Trânsito complicado em alguns pontos, problema com água também. Isso. E olha, o Ministério Público atuando, notícias de economia, saúde, cultura, enfim, um resumão completo para a gente entender o que rolou. Então bora lá, começando pelo tempo, que deu uma virada boa ontem. Deu mesmo. Chegou uma frente fria que, nossa, derrubou a temperatura. Fez uns 10 graus a menos que no dia anterior, sabe? Percebi. A máxima ficou em 26 graus, mínima de 20. E o céu? Ficou nublado, quase encoberto o dia inteiro. Teve previsão de chuva, mais fraca ou moderada, e um vento mais forte também. Típico de frente fria. E junto com o frio veio alerta no mar, né? Sim, a Marinha do Brasil avisou sobre ressaca forte, ali na costa de Paraty até Arraial do Cabo. Ondas de quanto? Podendo chegar a 2,5 metros até 3 metros, bem altas. Aí a recomendação foi clara, né? Pescador, melhor ficar em terra, e banhista. Nem pensar em arriscar. Segurança sempre. Exato. Falando em segurança, as polícias tiveram bastante trabalho ontem. Vi que tive ocorrência em Seropédica. Teve sim. A polícia militar, depois de uma perseguição, conseguiu recuperar uma moto que tinha sido roubada. Boa. E a Polícia Civil? A Civil fez a Operação Cabo de Guerra. O foco era um esquema ilegal de monopólio de internet, sabe? Em Cabo Frio e outras cidades ali da região dos Lagos. Nossa, monopólio de internet. E teve mais. Teve. Lá no Sul Fluminense, a Polícia Civil também fez a Operação Rastreio. Eles estavam mandando mensagens para tentar recuperar celulares roubados. Uma tática diferente, né? Interessante. Mas infelizmente nem tudo são boas notícias na segurança. Pois é, tivemos registro de um feminicídio em Maricá, muito triste. E em Três Rios, um confronto acabou com um suspeito de tráfico morto e outros 2 homens baleados. Pesado. E apreensão de drogas também. Sim, em Itatiaia pegaram cocaína. A violência ainda é um desafio enorme. E nesse contexto todo, teve discussão sobre a própria polícia, né? Teve. Rolou uma reunião importante lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O pessoal da Polícia Civil foi discutir a regulamentação da lei orgânica deles. Ah, buscando melhorias, valorização? Exatamente. Querem melhores condições de trabalho, reconhecimento, uma pauta importante para a categoria. Mudando um pouco de área, vamos para a infraestrutura, que sempre mexe com a vida de todo mundo. Obras na capital. Sim, tiveram interdições programadas ontem, em trechos do elevado Presidente Itamar Franco, também no Túnel Rebouças e na Avenida Niemeyer. Manutenção, obras... Aquilo, né? Precisa fazer, mas sempre dá uma complicada no ir e vir. Sempre. E não foi só na capital. Em Cabo Frio, começaram obras de reurbanização no centro da cidade. E em Arraial, vi que fecharam uma avenida. Fecharam, a Avenida da Liberdade ficou interditada há um tempo, mas era para montar a estrutura de um evento, a Jornada das Infâncias. Coisa temporária. Ah, bom. Mas teve gente que ficou sem água, né? Isso complica mais ainda. Muito. Moradores de Nilópolis, São João de Meriti e também de alguns bairros aqui do Rio mesmo sentiram um impacto. Foi por causa de uma ocorrência no sistema Guandu, que aconteceu na segunda-feira. E já voltou ao normal? Olha, a produção de água voltou na segunda mesmo, dia 23. Mas até normalizar tudo na rede pode levar até 48 horas. Então talvez hoje a situação já esteja melhorando. E atenção para quem é de Cachoeiras de Macacu, vai ter manutenção preventiva lá no dia 26, quinta-feira agora. Bom saber. E o meio ambiente? Teve alguma novidade? Teve sim, em Arraial do Cabo, estão tocando os projetos com apoio do Estado. E uma notícia fofa de Barra Mansa. A Brigada Florestal resgatou um filhotinho de jacaré. Que legal.
Mas o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro também esteve ativo, né? Em várias frentes. Bastante ativo. Eles estão investigando, por exemplo, a alocação de geradores num hospital lá em São Gonçalo. Também apuram possíveis prejuízos em projetos para crianças e adolescentes em Campos dos Goytacazes. E no Rio mesmo. No Rio. Estão de olho nas condições de um asilo no Leblon e, olha, fecharam um acordo com a Prefeitura de Niterói para combater construções ilegais com mais força. O MP está em cima. Importante essa fiscalização. Agora vamos respirar com notícia boa. Economia. Vamos. A atividade econômica aqui na cidade do Rio mostrou força, viu? Cresceu 5,6% em fevereiro, e isso comparando com fevereiro do ano passado. Ótimo. E o que puxou esse crescimento? Principalmente o setor de serviços e os eventos que a cidade tem recebido. E o melhor, isso virou emprego. Foram quase 19 mil vagas formais criadas só em fevereiro. Excelente notícia. Até lançaram um boletim para ajudar o comércio, né? Lançaram. O Sindi Lojas Rio e o Clube de Diretores Lojistas do Rio criaram o De Olho na Economia, uma ferramenta para informar o pessoal. Bacana. Mas nem tudo são flores no mundo do trabalho. Teve debate sobre jornada. Teve. Uma audiência pública na Câmara do Rio discutiu a redução da jornada de trabalho. E, assim, a escala 6x1 foi muito criticada, gerou bastante reclamação. É um debate quente. Imagino. E na saúde? Alguma novidade para aliviar as filas do Sistema Único de Saúde? Olha, anunciaram um mecanismo interessante. A ideia é permitir que hospitais privados e filantrópicos possam abater dívidas com o governo atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde. Como assim? Que tipo de atendimento? Em áreas que têm muita demanda, tipo oncologia, cardiologia, ortopedia. O edital para isso deve sair hoje mesmo, dia 25, e os atendimentos poderiam começar já em agosto. Parece uma boa saída para desafogar um pouco, né? Pode ser uma ajuda importante. E falando em saúde e direitos, hoje mesmo, dia 25, está acontecendo a 4ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa, lá em Resende. Importante discutir as necessidades deles. Com certeza. Para a gente fechar nosso giro, o que rolou na cultura e no social? Bom, Volta Redonda já começou a comemorar o aniversário da cidade com um festival de teatro. A Bienal do Livro ainda está dando o que falar, um designer de Búzios foi premiado. Legal. E teve festa também no programa Seguir em Frente. O pessoal que é assistido pelo programa celebrou uma vitória num campeonato de futebol, uma conquista bacana para eles. Puxa, quanta coisa num dia só, hein? Deu para ter uma boa ideia da dinâmica do nosso estado. Exato, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Desafios e avanços lado a lado. Valeu pela companhia. Ficamos por aqui com as notícias desta quarta. Amanhã a gente volta com mais informações para manter todo mundo ligado no que acontece no nosso estado. Até lá!